Porque aconteceu um monte de coisa quando eu estava fora do país e acho que a gente tem que falar de algumas delas, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar na live de hoje é sobre a tentativa de assassinato de presidente da República e de ministro do STF planejada pelo governo Bolsonaro. A Polícia Federal indiciou uma série de pessoas, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, por ter orquestrado, junto com generais do Exército, o assassinato. A ideia era dar um golpe, esse golpe envolvia matar pessoas, e as pessoas que seriam mortas seriam o Alexandre de Moraes, seria o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Uma coisa que é importante da gente discutir quando a gente vê uma informação como essa é que tudo isso, como sempre, como em todos os golpes que a gente já viu e que a gente vê ao redor do mundo, eles têm sempre a prerrogativa de uma defesa de alguma coisa. Então, no caso, era a defesa do Estado democrático, porque de alguma maneira a democracia tinha sido atacada, porque as eleições não eram confiáveis e assim por diante. E uma coisa que é importante da gente discutir aqui é que esse golpe ele ficou muito perto de acontecer. A Marinha estava, principalmente através do general da Marinha, estava muito disposta a cometer esse golpe. Esse golpe não aconteceu por muito pouco. Tem alguns analistas políticos que discutem, inclusive, que esse golpe ele só não aconteceu por, mais uma vez, covardia do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um grande covarde. Porque o Bolsonaro não faz nada, ele sempre manda os outros fazerem por ele. E quando dá merda, ele sempre abandona aqueles que fizeram aquilo que ele julgava necessário. Então, o golpe não aconteceu porque o decreto que tinha sido escrito, que estava na mesa do Bolsonaro, não foi assinado por ele, porque mais uma vez ele provou que ele era um grande covarde, tá? A gente precisa ver como isso vai se desenrolar. O Bolsonaro veio a público de novo falar de anistia, e anistia é o caralho, não pode ter anistia. Porque a gente não está falando só de um ataque à democracia, a gente está falando de uma bizarrice que poderia ter acontecido no Brasil. E é muito louco a gente perceber como esse tipo de movimento não é um movimento isolado. Então, como a gente está vendo movimentos desse tipo, ou tentativas de movimento desse tipo, acontecendo no mundo inteiro. E como os Estados Unidos, por exemplo, ao eleger o Trump, se colocaram nessa situação novamente. Um outro exemplo de absurdo que aconteceu desses governos de direita é o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, em que um presidente da República ele coloca no Congresso, ele coloca para votação no Congresso um orçamento para o ano de 2025. O Congresso mais à esquerda, ou seja, um Congresso democrático, ele não aceita esse orçamento. E o presidente declara lei marcial como se isso tivesse sido um ataque à democracia e não um ataque ao governo dele. E esse ataque ao governo dele é um ataque democrático. Então, o que ele faz é que ele declara lei marcial. O exército apoia essa lei marcial, mas as pessoas, a sociedade não apoia, e os deputados vão lá e derrubam essa lei marcial. E aí, por que é importante a gente colocar isso nesse contexto também? Porque o que você faz com um presidente que tenta dar golpe é derrubar esse presidente. E eles não conseguiram democraticamente derrubar esse presidente. Esse cara continua presidente da Coreia do Sul, do mesmo jeito que o Trump foi reeleito, apesar de todos os processos que ele perdeu, e que está se discutindo o perdão de todos os processos, de todos os crimes que o Trump cometeu. E do mesmo jeito que a gente corre um risco muito grande com o Bolsonaro. Então, a gente precisa discutir todo esse contexto como se ele fosse único, porque ele é único. Ele é um movimento assustador que está acontecendo no mundo. E, de novo,
A gente só não vive hoje um governo antidemocrático e um governo militar porque o Bolsonaro foi covarde. Porque o Bolsonaro é um grande do covarde. Porque o Bolsonaro joga aos leões todo mundo que apoia ele. E porque na hora do Bolsonaro escolher se posicionar para matar uma outra pessoa, ele foi meramente covarde. Certo? Então a gente passou por esse momento, a gente está passando por esse momento e nós precisamos ficar atentos com o que vai acontecer, certo? Nesse contexto também, o Lula hoje, no dia dessa gravação, tá na UTI, por causa da queda que ele teve quando ele caiu lá no banheiro, e aí ele teve um machucado na cabeça, aí ele teve que se afastar um pouquinho. Aparentemente tinha sido alguma coisa relativamente simples, e o que a gente está percebendo agora é que foi simples naquele momento, mas ele teve uma pequena hemorragia no cérebro que resultou numa dor de cabeça que ele relatou ontem à noite. Quando ele relatou essa dor de cabeça, os médicos automaticamente levaram ele para o hospital, fizeram uma ressonância magnética, descobriram esse acúmulo de sangue no cérebro que estava pressionando o cérebro dele, levaram ele para São Paulo, fizeram uma punção no cérebro dele, um buraco no crânio, tiraram esse sangue e ele está na UTI, certo? Uma coisa que é muito importante da gente dizer é que a gente sempre precisa lembrar que o Lula, como figura da centro-esquerda, ele era na eleição passada, e isso se mostrou verdade, a única pessoa capaz de combater o Bolsonaro na força que ele tinha. Só que a gente tem que lembrar que o Lula tem 80 anos, que ele é um senhor, e que os riscos que a gente corre com a morte do Lula, que vai acontecer invariavelmente, são muito grandes. Porque mesmo o PT como centro-esquerda, tem gente que fala que o PT hoje nem centro-esquerda mas mesmo o PT como centro-esquerda não tem uma figura para substituir o Lula como uma figura política relevante. Apesar dessa tentativa que eles estão fazendo de construir, de erguer o Haddad como essa figura mais moderada, apesar do posicionamento econômico extremamente liberal dele, mas como essa figura que seria um possível sucessor, o Haddad, na minha visão de mundo e na visão de um monte de analistas, não tem força política para ganhar de praticamente ninguém da direita. Ainda mais se for o Bolsonaro. Então, a gente precisa entender que daqui 2 anos tem eleição. A gente precisa entender que o Lula está ficando muito velho. A gente precisa entender de que a saúde dele já estava fragilizada e que, dependendo das forças políticas, dependendo do que acontecer com o Bolsonaro nesses 2 anos, existe uma chance dele ser candidato, sim. E existe uma chance de acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, sim. Certo? Então, a gente não tem a construção de uma pessoa de esquerda. O Boulos, em São Paulo, por exemplo, se mostrou extremamente frágil, como previsto por um monte de gente, e a gente tem o Lula como uma pessoa capaz de combater a extrema-direita no Brasil. O que é algo que é extremamente preocupante, certo? É algo que é assustadoramente preocupante a gente achar que dentro desse contexto de golpe, de crescimento da direita do centro e da direita nas prefeituras, de crescimento e de manutenção do Bolsonaro como uma força política relevante, a única pessoa que a gente tem capaz de combater isso é o Lula. E, de novo, isso é assustador. Tá? Então isso é extremamente preocupante para o futuro em todo esse contexto que eu construí. Eu espero que o Lula se recupere bem, eu espero que o Lula termine o mandato dele bem, mas a gente tem que começar a pensar no que vai acontecer no futuro do país. Do que vai acontecer quando o Lula não for mais candidato. Qual figura política relevante tá surgindo nesse contexto, certo? Então, a eleição do Lula não pode criar
a ilusão de que a direita foi vencida, porque o Congresso é o pior Congresso da história, e dentro de todos esses contextos a gente não tem uma outra figura surgindo, tá? Então é bem assustador a gente imaginar o futuro próximo, não é um futuro distante. É assustador a gente imaginar a próxima eleição, o Lula candidato em 2026. O Lula já mais velho, 4 anos mais velho, tendo que fazer campanha. Então é extremamente complicado a gente imaginar esse futuro, certo? A gente tem que começar a se movimentar e como esquerda a gente já se movimenta, como uma esquerda mais radical a gente já se movimenta, mas nós precisamos entender que isso é uma preocupação que deveria ser maior do que realmente é, tá bom? Beleza? E o Gabriel falou assim, a narrativa Biden já tá pronta, dá pra ver virando a esquina. Então a narrativa Biden já tá sendo construída há muito tempo. Então a gente precisa entender e olhar pra fora e perceber o que tá acontecendo. E perceber que esse movimento não é um movimento isolado, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre isso. Eu sei que é um assunto que principalmente parece muito tempo, tá, gente? Teve gente que escreveu aqui no chat assim, ó, esse negócio da tentativa de assassinato parece que faz há muito tempo. Foi 15 dias atrás, gente. Aqui no Brasil acontece muita coisa. E no mundo tá acontecendo muita coisa. E aí tudo parece muito passado, mas não é passado. Tá? Não é um passado tão distante. Aconteceu há 10 dias. Aconteceu há 15 dias. Então foi ontem que aconteceu isso, beleza? Tranquilo? E de novo, eu não tô falando que o Lula a cabeça tá falhando, não é isso que eu tô falando. Tô falando que ele é um senhor de 80 anos que caiu no banheiro e que a gente tá vendo as consequências disso. Ele é um senhor, ele tá no final da vida dele, indiscutivelmente. Ele pode até viver mais 20 anos, mas ele tá no final da vida dele, tá? Então a gente precisa entender isso e entender o que vai acontecer para o futuro. Entender, por exemplo, que quando ele participou da última eleição, ele falou que não era candidato para reeleição. Só que a gente vê que, gente, a eleição já é daqui 2 anos. Daqui 1 ano e meio a gente já está discutindo a eleição para presidente. Qual é a figura que substitui o Lula dentro da centro-esquerda ou da esquerda como um candidato viável para combater o Bolsonaro, para combater o Tarcísio? Então a gente não vê essa figura, tá? Então essa é a grande questão. Beleza? Outro assunto que está bastante em voga, mas que esse eu não vou me aprofundar, é o que está acontecendo no Oriente Médio, o que aconteceu na Síria. Eu vou recomendar 2 conteúdos para vocês para discutir isso. O primeiro conteúdo é o que eu vou sempre recomendar. Sempre. Escutem o Xadrez Verbal do Felipe Figueiredo, do Matias. Para a política internacional, escutem o Xadrez Verbal, certo? É um conteúdo de altíssima qualidade, de gente que sabe muito, gente que vai... o Xadrez não está fazendo um podcast porque eles estão viajando. Mas, por exemplo, se vocês quiserem entender todo esse contexto da Coreia, como foi dito aqui, o Felipe Figueiredo já tinha avisado isso, ele e o Matias, que isso poderia acontecer há muito tempo. Então, mas o contexto da Síria, do Oriente Médio de Israel, Lara, já não é novidade. O que a guerra na Síria, inclusive, não é novidade. Então, eu estou recomendando porque esse contexto ele já está lá, tá bom? Uma outra coisa que eu vou recomendar é o João Carvalho. O João Carvalho publicou um vídeo sobre a Síria que eu acho que vale muito a pena ser assistido. Então, em que ele discute todo o contexto da Síria, ele traz uma discussão bastante interessante, ele lê 2 textos muito legais
Então, eu acho que vale muito a pena assistir o vídeo do João, tá? É um vídeo bastante esclarecedor, eu estava vendo hoje, porque é um contexto que eu conheço muito pouco, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo do João, tá bom? Teve um comentário aqui: o mundo está fragilizado ecologicamente, economicamente e socialmente. Me causa ansiedade demais porque a ignorância tá tão válida quanto o conhecimento. Esse é um dos problemas que a gente tem, né? E também tem a história de que para quem vale a pena essa ignorância toda. O outro comentário foi: eu tô muito triste pelo quase golpe e sinto que eu perdi meu país. Não tenho para onde voltar, perdi meus parentes, tenho que formar uma nova família. Então, lembrando sempre desse conceito, tá? E desse contexto. Família não é só aquilo que a gente, da onde a gente nasceu, não é só sangue. Família também é aquilo que a gente constrói. Eu tenho o privilégio de ter 2 famílias legais. Eu tenho uma família de sangue que, com todos os defeitos que todos nós temos, é uma ótima família, da qual eu não posso reclamar. E eu tenho uma família construída que é fundamental para quem eu sou hoje. Então, mas eu abriria a mão da minha família de sangue se fosse necessário, porque a gente não é obrigado a aguentar nada. Simplesmente porque alguém é nosso irmão, porque alguém é nosso tio, porque alguém é nosso parente. Então tem esse lado, tá bom? Beleza? Então construa a sua família, é legal. Família construída é gostoso também, é bom demais, beleza? Feito. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá, catarse.me/blablajude, com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima, tchau!